Exame de consciência para confissão. Este é o nosso tema do vídeo de hoje. Salve Maria Santíssima. Tudo bem com vocês? Muitas vezes nossos jovens na catequese, eles não estão muito bem preparados para fazer esse sacramento. E às vezes na correria das catequeses, nós até falamos do sacramento da penitência, mas não damos um ênfase tão grande como deveria ser dado no exame de consciência para prepará-los. Espero que esse vídeo ajude você, também os adultos, porque este exame de consciência que eu estou passando serve tanto para jovens quanto para adultos, para que nós possamos de verdade aprender e fazer um bom exame de consciência para a confissão. Conto para vocês como que nasceu a ideia desse vídeo. Eu estava preparando a minha confissão e a gente tem um material aqui na paróquia. É um pequeno folhetinho bem simples, mas eu vi que dava para partilhar e dividir com vocês esse material. Então, antes da confissão, para começar. Antes da confissão, tem uma oração para o exame de consciência. Jesus, meu Salvador, conceda-me a graça de confessar-me bem para alcançar o perdão dos meus pecados e salvar a minha alma. Virgem Santíssima, Mãe de Jesus, minha mãe, me alcance de vosso Filho Jesus a graça de conhecer todos os meus pecados e confessá-los sinceramente. Então é sempre importante nós começarmos com uma oração, pedindo a luz do Espírito Santo, a ajuda da Santíssima Virgem Maria, para bem confessar. Este material, ele está usando os mandamentos como base, para que a gente possa preparar bem a confissão. Então existe, antes da gente entrar diretamente nos mandamentos, algumas perguntas preliminares. Pergunte para si mesmo: quanto tempo faz que você se confessou? Qual foi a última vez? Esqueceu algum pecado grave? Deixou de falar algum? Cumpriu a penitência que o confessor te deu? Depois, em seguida, tratará de lembrar todos os pecados que cometeu depois da última confissão. Se cometeu pecados graves, falar quantas vezes aconteceu, e se você não sabe com exatidão, ao menos de maneira aproximada. Se a última vez você se confessou mal, escondeu algum pecado grave por vergonha, dirá ao confessor nesta confissão, lembrando de falar que você escondeu na última. É muito importante se acusar. Antes da gente entrar nos mandamentos, quero lembrar algo. Isso que o Padre Márcio, meu pároco aqui no Santuário Diocesano, ele sempre diz. É tão bonito a confissão, porque é um tribunal no qual você entra, se acusa, só que você já sabe qual é o veredito. O Senhor vai te dar a absolvição. Ele quer que a gente entre e se acuse para mostrar a nossa humildade, reconhecer os nossos pecados para recomeçar uma vida nova. Isso é muito bonito, né? Vamos lá. Primeiro mandamento. Eu vou fazendo as listas, vocês vão me acompanhando. Amar a Deus sobre todas as coisas. Deixei de fazer as minhas orações? Descuidei do conhecimento da minha fé? Duvidei ou neguei deliberadamente os ensinamentos da igreja? Sabe aquelas conversas que a gente faz às vezes? A igreja diz isso, mas eu não concordo com isso. E às vezes dando testemunho diante das pessoas desta falta de fé. Critiquei a minha religião, zombei das coisas santas, assisti culto de outras religiões, pratiquei superstição como consulta espírita, cartomante, horóscopo, portei-me mal na igreja, como por exemplo conversando ou me distraindo na missa, indo mal vestido, uma roupa inadequada. Recebi a comunhão em estado de pecado grave? Junto-me com amigos que me afastam de Deus? Segundo mandamento, não tomar seu santo nome em vão. Jurei pelo nome de Deus falsamente? Jurei pelo nome de Deus em coisas sem importância? Disse palavras injuriosas contra Deus, a Virgem Maria ou os santos? Queixei-me contra Deus por problemas ou dificuldades? Amaldiçoei a mim próprio ou a outras pessoas, rogando praga, desejando mal? Deixei de cumprir uma promessa feita? Acho interessante sempre esse número no segundo mandamento que fala deixei de cumprir as promessas. Quantas vezes nos momentos de desespero nós prometemos coisas e depois não as cumprimos? Ah, meu Senhor, se me conceder isto, eu farei tal coisa. E aí acontece e você não cumpre. Deixa passar. É matéria de confissão. É importante a gente confessar. Você fez um acordo com Deus e não cumpriu. Terceiro mandamento. Guardar domingos e festas. Faltei por minha culpa à missa aos domingos ou dias santos?
Cheguei tarde por minha culpa à missa nos domingos ou dias santos, não cumprindo o que manda a igreja? Trabalhei ou mandei trabalhar nos domingos santos, nos domingos e dias santos, sem verdadeira necessidade? Quarto mandamento: honrar pai e mãe. Faltei ao respeito com algum membro da minha família? Meus pais, irmãos, cônjuges, filhos, avós? Faltei ao respeito com os meus superiores, professores, sacerdotes, pessoas mais velhas? Cometi algum ato de agressão contra algum membro da minha família? Olha que interessante, nós vamos ver, por exemplo, esses casos de agressão, quando é no quinto mandamento com relação a outra pessoa, mas olha a gravidade, ele aparece também aqui no quarto mandamento, por ser grave a agressão a um familiar, alguém que tem a sua confiança, que vive perto de você. Então isso acaba agravando. Com relação aos filhos, né? Se você é filho, desobedeci meus pais? Não ajudei os meus pais em suas necessidades? Aqui, quando você ainda mora com seus pais, você ajudou na casa realmente? Ou quando os pais envelheceram, você os abandonou e não cuidou mais deles? Importante essa reflexão para confessar. Com relação aos pais, não me esforcei para cuidar do sustento dos meus filhos, não me preocupei em dar uma boa educação humana para os meus filhos. Lembrando, pais, a educação é dos pais, não é a escola. A escola é um complementar, ela nos ajuda. Às vezes nem tanto, mas é para nos ajudar. Então a obrigação é dos pais. Não os instruí na fé, não os ensinei a rezar, não os levei à missa, não os mandei para a catequese. E aqui vale pensar também assim, quantos pais, né, sou catequista e vejo isso. Pais que param o carro em frente à igreja, deixam os filhos na catequese e na missa e não entram. Que exemplo está dando? O que você está ensinando para o seu filho? Que aquilo é algo transitório. Acabou a catequese, abandone a igreja. Então, se você faz isso, é importante rever e ir junto com teu filho à missa. Não me preocupei de preservar os meus filhos das ocasiões de pecado, de más amizades. Temos que olhar, zelar as redes sociais dos nossos filhos, temos que olhar, não é abandonar e largar os nossos filhos com uma babá, né, do celular. O celular hoje em dia se tornou uma babá, né? A criança, Mato Grosso, dizendo, cala a boca, você tem paz, então não importa o que ele está vendo ali. Responsabilidade dos pais, tudo que eles veem e quantos perigos tem. Quinto mandamento. Tenho inimizade, ódio ou raiva de alguém? Desejei mal para alguém? Procurei me vingar? Briguei? Feri alguém? Matei? Tentei, fiz, ajudei ou aconselhei em aborto? Levei alguém ao pecado? Induzi com palavras ou tentando de algum modo agredir? Que pecado foi? Levei alguém ao pecado, induzi com palavras ou tentando de algum modo no meu vestir, no meu agir? Arrisquei a vida sem necessidade? Desejei ou tentei o suicídio? Deixei de cuidar da saúde, usando drogas, embriagando, danificando o corpo? Sexto e nono mandamento. Participei de conversas impuras? Consenti em olhares impuros? Li, assisti ou escutei materiais com conteúdos obscenos ou pornográficos, livros, revistas, vídeos, músicas, internet. Hoje temos na palma da mão, né? E é um vício gravíssimo em nosso Brasil. Conservo algum deste material impuro comigo? Consenti com pensamentos impuros? Toquei ou abracei uma outra pessoa de forma impura? Cometi atos impuros com outra pessoa, ter relações carnais antes do matrimônio? Pequei impuramente contra mim próprio, a masturbação? Consenti em desejos ou cometi atos impuros contra a natureza? Tive desejos impuros para com a pessoa casada? Cometi atos impuros com a pessoa casada? Fui infiel ao meu cônjuge? Neguei os direitos matrimoniais ao meu cônjuge? Pratiquei o controle da natalidade usando métodos não naturais, como pílulas ou outros métodos contraceptivos? Sétimo e décimo mandamento. Não roubarás. Roubei alguma coisa? Devolvi ao dono? Aceitei ou comprei coisas roubadas? Fiquei com o objeto achado sem procurar o dono? Danifiquei a propriedade de outros? Reparei o dano? Recusei pagar as minhas dívidas? Fui desonesto com o salário dos meus empregados? Fiz trapaça nas relações comerciais? Tive inveja de alguém por ter algo que não tenho? Oitavo mandamento. Menti,
prejudiquei o outro com minhas mentiras, semeei discórdia entre as pessoas por maledicência, por falar mal de alguém. Ô vício danado, não, gente? Fofoca, né? Quantas vezes estamos em dois falando de um terceiro? Ah, mas não é fofoca. Estou apenas falando a verdade. Realmente aconteceu. Cuidado, cuidado com a língua. A língua pode nos levar ao inferno. Revelei o pecado oculto de outra pessoa sem necessidade, difamação. Levantei falso testemunho contra o próximo, calúnia. Fiz julgamento temerário, julgar mal o próximo sem ter prova suficiente. Revelei segredos a mim confiados. Com relação aos preceitos da igreja, lembra os 5 mandamentos da igreja? Vou deixar escrito aqui para vocês. Fiquei mais de 1 ano sem se confessar. Deixei de comungar ao menos na Páscoa. Deixei de observar a abstinência da carne na sexta e o jejum nos dias que manda a igreja, quarta-feira de cinza, sexta-feira santa. Deixei de ajudar na medida das minhas posses na manutenção da igreja, do culto divino. Então, olha, quantas coisas nós temos aqui dentro do sacramento da confissão, da penitência, que nós precisamos olhar para a nossa vida. Faça esse exame de consciência, reze, fique diante do Senhor para que você possa se lembrar de tudo aquilo que te acometeu de mal, tudo aquilo que você fez de mal, né, na verdade. E não tenha medo. Lembre sempre dessa frase. Nós vamos ficar diante de um tribunal do qual o juiz é justo e misericordioso. Se você se arrepender com sinceridade, se for verdadeiramente do seu coração, ele vai te dar o perdão. Você vai ser absolvido. Essa é a certeza que nós temos. Olha que juiz bom. Não se esqueça de cumprir a penitência dada pelo sacerdote. Espero que tenha ajudado este exame de consciência.